Uma boa tarde a todos que estiverem nesse momento aí vendo esse vídeo, né? Mais uma vez eu tô tirando aqui um pouco do tempo que Deus me deu, né? Ele me deu tanto tempo, né? E aproveitar para retribuir, fazendo o que eu gosto, né? Que eu tenho prazer em fazer e que é o mandado do Senhor, né? Que é falar da sua palavra. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu queria saudar os amigos, os irmãos aí, aqueles que creem, né? E aqueles que não creem também, que de alguma forma Deus estiver levando esse vídeo até você e essa palavra que vai ser dita possa trazer algum avivamento para a tua vida, ou então para a compreensão para as coisas de Deus, né? Porque a Bíblia fala, né, que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem, né? Mas esse, no caso o homem, não compreende as coisas de Deus, né? Porque Deus não pode caber dentro do conhecimento que nós temos, né? Então nós nos limitamos a saber aquilo que o nosso conhecimento nos dá, né? Nosso conhecimento é limitado. Por mais que alguém ache que é muito inteligente, muito sábio, né? Mas pergunte para ele quantas estrelas tem no céu. Ele pode chutar, né? Como os cientistas falam, né? Mas não existe. Ninguém sabe. E Deus chama cada uma pelo seu nome, né? Bom, amigos, a quem interessar, eu queria falar sobre um tema que às vezes entristece as pessoas, que dá medo. Existe muita superstição, né, a respeito disso. Mas ele é um assunto importante, né, que é a morte. A morte. Muitos pensam, né, dá azar falar da morte, né? Deus me livre de falar da morte, mas é necessário falar da morte. A morte, ela é parte da vida. É o final dela, inclusive, né? E quem está vivo vê os efeitos da morte todos os dias, né? Na televisão, ao seu redor, um parente seu. E um dia você, meu irmão, minha irmã, infelizmente, né? Ou infelizmente, ou felizmente, nós vamos morrer. E eu queria falar desse assunto de uma maneira que traga um pouco de paz, né? Muita gente tem medo mesmo, até de falar do assunto, né? É incrível. Eu vou falar um pouco primeiro do conceito da Bíblia sobre a morte, né? Na Bíblia fala sobre, por exemplo, o anjo da morte, né? Que ficou eternizado aí nos desenhos animados, nos filmes, né? Como aquele homem de preto, né? Algumas pessoas transmitem como aquele homem de preto com uma ceifa na mão, né? Uma ceifadora, parece uma enxada, né? Para ceifar. Seria ceifar as vidas, né? É a figura da morte, né? O anjo da morte. Mas, na verdade, o anjo da morte na Bíblia nada mais é do que simbólico, né? Ele simboliza as mortes que virão, a morte que vai vir. A morte, pessoal, ela não é uma pessoa. Ela não é um ser. A morte, ela é um acontecimento, né? Ela, no caso da morte, a vida, sim, Jesus é a vida. Esse, sim, é uma pessoa. E a vida é muito mais forte do que a morte. E eu vou falar isso para vocês e falo com um sorriso no rosto. Porque a vida não acaba. A verdade é essa. A morte só existe para nós, aqui na Terra. Porque, irmãos, quando Adão pecou, Deus tinha um plano, né? Ele criou esse planeta, criou todo o universo, colocou o ser humano aqui. É uma criação maravilhosa, extraordinária. Nós nem podemos imaginar o que realmente está por trás de tudo isso. E o ser humano tinha uma tarefa a fazer importante, né? Que era não comer do fruto. No caso era não desobedecer a Deus. E ele desobedeceu. Ele não, nós desobedecemos. Ali era a nossa figura, a figura do ser humano. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Comeram do fruto. E por isso entrou o pecado. E por causa do pecado a morte. E agora todos morremos, né? E na hora que Adão comeu, o Senhor falou, né? Não comerás do fruto, que se comer certamente morrerás. E Satanás falou, certamente não morrerás. Satanás, ele é assim. Ele usa meias verdades. Quando Adão comeu da fruta, ele não morreu imediatamente, né? Se morresse imediatamente, né?
teria acontecido o seguinte: Adão não teria comido, porque Eva teria comido e morrido, né? E ele teria visto aquilo ali, né, diante dos olhos dele, né? E não teria feito. Então, irmãos, é como eu disse, a morte, ela é um acontecimento, ela vai acontecer, ela é inevitável. Certo? O que nós podemos fazer em relação à morte é entender que ela é serva de Deus. Esse acontecimento é a vontade de Deus, todos vão morrer, né? Não a vontade de Deus, Deus não queria que ninguém morresse, mas a vontade permissiva. Quando é interessante que ninguém se dá conta disso. Quando Adão comeu do fruto proibido, o fruto da árvore, né? Ele, na verdade, quando ele comeu do fruto daquela árvore, ninguém presta atenção que ele tinha duas árvores, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna, né? Que quem comesse dela tinha vida eterna. Eram duas árvores que tinha. E Adão, se ele não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal e assim trazido o pecado, né, para dentro da terra, ele poderia comer do fruto da vida, né, da vida eterna, que inclusive depois Deus tirou. E alguns dizem que ele tirou por castigo, né? Não foi castigo, ele tirou por misericórdia de Adão. Porque depois que Adão comeu e todos os seres humanos foram condenados com isso, né? Então, nós vivemos nesse mundo, sentimos dor, sofremos perdas, a própria morte dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, às vezes de uma esposa, de um marido, de um filho, né? Tudo isso é traumatizante e doloroso. E já pensou você viver nessa terra para sempre? A pessoa, se Deus tivesse deixado essa árvore, eu e você comendo dessa árvore, e nós iríamos casar, ter filhos e ver nossos filhos morrer. Talvez você diga assim, não, mas seria bom a gente viver para sempre. Seria bom a gente comer desse fruto. Mas nós iríamos viver assim. Sabe o que ia acontecer? Nós íamos envelhecer, ficar caindo os pedaços da gente caindo pela rua, que nem um zumbi, né? Filme de zumbi. Até que você ficar só o cotoco, só a cabeça rolando, alguém chutando tua cabeça para lá e para cá e você querendo morrer e não ia conseguir morrer. Era isso que ia acontecer. Então, a morte é necessária. Então, por um lado, primeiro ponto, ela é necessária para dar fim ao sofrimento de uma vida inteira do ser humano aqui nessa terra, que aqui é lugar de sofrimento. E desculpem eu dizer isso, porque alguns amam essa vida, né? Acham que ela é uma maravilha, né? E alguns têm motivo para viver assim, porque tem uma questão financeira resolvida, mesmo não são milionários, né? Mas tiveram uma boa educação, acesso à educação, ou que não tiveram acesso, mas lutaram para ter, e acabaram, né, tendo uma vida social boa, querem viver aqui, né? Mas eles sofrem, essas pessoas também sofrem. E cedo ou tarde, essas pessoas, por mais ricas que elas sejam, por mais bem-sucedidas, elas vão experimentar sofrimentos que elas não vão suportar. Nós não passamos ainda por uma grande guerra, a minha geração não passou por uma grande guerra que invadisse aqui o Brasil, por exemplo, e matasse as pessoas, e você visse aquela morte na rua, sangue. Você já pensou você ser rico? E outro país vem, invade aqui, toma tudo, você perde tudo, fica sem nada e sofre. Então a morte é necessária. E aqui em casa eu falo, às vezes, a minha esposa às vezes fica um pouco chateada, né? Com a maneira como eu trato a morte, né? Eu trato como Deus quer que a gente entenda, que ela é amiga da gente. Ela é amiga do cristão, a morte. Eu não peço a morte para mim, eu não quero morrer, não é isso. Não me entenda mal, né? Eu não sou um suicida. Mas eu sei que a morte não me amedronta. Quando eu morrer, eu sei para onde vou. Eu sei que vou estar com o Senhor e isso me alegra. Também não é a minha motivação de vida morrer. Entendam isso, pessoal. Eu apenas não sou feliz, como alguns são felizes com a vida que têm, que acham que é perfeita. A minha vida não é perfeita. E a paz que eu tenho, a alegria que eu tenho é graças ao Senhor. Mas muita gente já pensou em tirar sua própria vida. Eu já pensei em tirar. Não tenho nenhuma doença, não. Foi algumas vezes na minha vida, por conta de problemas muito sérios. Por exemplo, a minha mãe morreu, né? Numa época que eu não estava preparado, né? Naquele momento eu pensei nisso. E muitas vezes, irmão, na vida passa por isso. É um pensamento que vem. Graças a Deus nunca fiz isso, né? Mas muita gente pensa em tirar a vida, sim. E gente que tira por brincadeira, né? Se arriscando em esportes radicais, por exemplo, né?
Mas acontece.